Olá, queridos estudantes, inquietos internautas. Bora lá então para mais uma aula, dessa vez falando sobre a deriva continental e também a tectônica de placas. Mais um episódio aí do nosso conteúdo relacionado à geologia, lápis e papel na mão. Depois do sininho, a gente já começa. Muito bem, queridos. Então vamos lá. Olha, segundo a teoria da deriva continental, e essa teoria ela foi proposta por Wegener em 1912, portanto tem mais de 100 anos, havia, na verdade, um único continente, tá? E aí vocês vão lembrar que esse continente era chamado de Pangeia, que ao longo, né, de todo esse tempo, ele acaba então se fragmentando em duas partes. A primeira denominada como Laurásia e a segunda como Gondwana. Não se esqueçam disso. Posteriormente, o que aconteceu? Essa divisão vai dar origem, então, aos nossos continentes, de forma como nós conhecemos atualmente, tá? América, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártica. Não se esqueça disso. Essa é a nossa divisão padrão dos continentes. Combinado? Então, para sustentar essa teoria, o Alfred Wegener acaba apresentando aí como evidência a semelhança entre os recortes dos continentes e até mesmo os fósseis que foram encontrados em territórios africanos e aqui na América do Sul. Então, quando a gente olha para o mapa mundi, a gente vai perceber justamente isso, né? Que a costa da América do Sul, essa costa brasileira, se encaixa perfeitamente com parte da costa oeste do continente africano. Então não é só uma coincidência, é um fato. E além disso, a gente encontra nesses dois continentes rochas que são irmãs e fósseis que são irmãos. E aí, né, isso ajuda a sustentar essa teoria. Só que, infelizmente, parte dos cientistas lá na época não aceitou de forma alguma, né, acabou refutando aí as ideias de Wegener, porque ele não explicava o mecanismo que acaba dando origem a esse processo de deslocamento. Então ficou muito difícil, né, para Alfred Wegener provar para os seus colegas ali dos grupos de cientistas de que realmente a teoria fazia sentido. E essa teoria ela acaba sendo engavetada e depois da Segunda Guerra Mundial, com os geólogos norte-americanos e também europeus identificando, né, registrando imagens do fundo do mar para levantar então e produzir um mapa do fundo do mar que pudesse auxiliar a navegação, principalmente de submarinos. Esses cientistas acabam descobrindo evidências importantes que vão fazer com que a teoria venha à tona novamente e que sim, né, comprovem os fatos apresentados pelo Alfred Wegener. Né? Uma pena que ele acabou morrendo sem saber exatamente que isso seria sustentado no futuro. Bom, então lá na segunda metade do século XX, em razão desses avanços tecnológicos, essa teoria ela acaba então sendo resgatada e aí ela ajuda a formular o que nós chamamos de movimento tectônico das placas ou a tectônica das placas. Então esses sonares e esses radares, eles trouxeram para nós uma evidência importante para mostrar exatamente os limites das placas tectônicas. Olha que interessante, né? Depois, ali nos anos 60 em diante, né, com a conquista do espaço, os anos 70, 80, com registros de imagens de satélites, a gente consegue detectar, tanto no assoalho marinho como na porção continental, o encontro dessas placas. Muitas vezes são as falhas tectônicas. E aí, olha só que interessante, a gente consegue agora construir o que nós chamamos, né, do mapa das placas tectônicas. E aí, meu jovem estudante, você precisa buscar essa imagem aí no seu celular ou até mesmo no seu computador. Então dá um Google aí, digita aí imagens, placas tectônicas, e aí você vai conseguir perceber a maravilha que é esse quebra-cabeça que forma essa superfície do planeta Terra. E aí eu recomendo, no vestibular seria muito importante, que você tenha em mente o nome de algumas placas tectônicas. E como a gente está aqui na América do Sul,
A primeira que você tem que saber é a placa sul-americana, onde o Brasil está inserido inteiramente, 100% nesta placa. E nós temos algumas vizinhas, né? Como por exemplo ao norte a placa do Caribe, a placa sul-americana também faz divisa com a placa norte-americana, a leste nós temos a placa africana, ao sul nós temos a placa antártica, ao nosso oeste nós temos a placa de Nazca, ao nosso noroeste nós temos a placa de Cocos. São as vizinhas que em alguns momentos vão realizar o que nós chamamos de movimentos convergentes, onde essas placas elas irão se encontrar e dar origem àquilo que a gente conversou na última aula sobre as estruturas modernas, né, ou os dobramentos recentes. É importante que você saiba disso. Ou, por exemplo, elas podem se separar, dando origem ao movimento divergente, que vai contribuir muito para a formação do nosso assoalho marinho, a expansão do nosso assoalho marinho, da nossa dorsal meso-oceânica, né, que forma aí parte desse assoalho do Atlântico. Então é importante que você relembre essas informações, é importante que você consulte uma imagem para valorizar um pouco mais a teoria da deriva continental e até mesmo essa divisão das placas tectônicas, ok? Para encerrar, já estava me esquecendo, é importante você ter uma ideia também de como, né, que essa estrutura ela foi se separando em termos numéricos, tá? Então, a gente começa o processo de identificação lá da nossa Pangeia no nosso Permiano, beleza? Há quanto tempo, professor? 225 milhões de anos. É aquela divisão que dá origem, então, aos dois continentes, Laurásia e Gondwana. Quando aconteceu isso? Lá no Triássico. Os dinossauros ainda reinavam aqui há 200 milhões de anos. E aí essa divisão começa, então, a ficar com mais fragmentos no período Jurássico, há 150 milhões de anos. No Cretáceo já estava bem dividido, né, há 65 milhões de anos. E nos dias atuais a gente tem aquela divisão clássica que a gente encontra nos nossos mapas aí, principalmente no nosso mapa mundi. Combinado, queridos? Bons estudos, aquele abraço, até a nossa próxima aula.